A história começa com Igu, um rapaz desempregado que era bom em uma única coisa: controlar a garra mecânica. Ele podia tirar qualquer prêmio de qualquer máquina, mas na vida real, seu talento incrível não servia de muita coisa. Por isso, cansado da rotina, ele tirou um tempo para si e decidiu pedir demissão do emprego. No dia seguinte, novos vizinhos se mudariam para o apartamento de baixo. À noite, enquanto voltava para casa, ele viu sua nova vizinha. Ao vê-la agir de forma tão delicada, ficou encantado. Foi amor à primeira vista, mas como nunca tinha sentido algo assim antes, ele não sabia o que fazer. Seu melhor amigo disse para ele aproveitar que são vizinhos e tentar se aproximar dela. Após alguns drinks, ele retorna ao apartamento, mas o elevador o leva a um andar abaixo. Lá, ele encontra sua vizinha, que parecia ser uma pessoa completamente diferente. Ela não parava de gritar e agir como uma louca. Igu tenta se defender, por isso deu uma cabeçada nela. No dia seguinte, ele vai à padaria onde a garota trabalha e lá descobre que o nome dela é Seonji. Ao vê-la novamente, ele se assusta, pensando que ela estaria brava pela cabeçada. Então pega o pão e sai correndo. Depois, ela vai atrás dele e lhe entrega um presente de boas-vindas. Ele aceita e fica muito confuso, porque ela voltava a ser a garota doce e delicada de quem ele tanto gostava. De madrugada, ele a vê do lado de fora, então usa o leite como desculpa para tentar falar com ela. Mas quando desce, ela já não estava mais lá. Tinha ido para a rua brigar com um senhor. Igu acha que é um pervertido que está se aproveitando dela, mas na verdade o senhor era o pai dela. Igu pede desculpas e explica tudo o que aconteceu. O senhor pergunta se ele já tinha encontrado a filha dele antes. Ele diz que não, mas Seonji o reconhece do elevador, por isso começa a atacá-lo. Por causa disso, o senhor pede para ele esquecer tudo o que aconteceu e agir como se não se conhecessem. Ele aceita, porque não entendia nada do que estava acontecendo. No dia seguinte, ele encontra Seonji, mas ela age completamente diferente. Igu não entende o que acontece, pois de dia é doce e gentil, e à noite fica maluca. Intrigado, ele decide segui-la durante a noite, desta vez espionando-a sem que ela perceba. Aqui vemos que o Senhor não se referia a ela como sua filha, mas falava com ela de uma maneira mais formal. Depois de algumas horas, a garota adormece completamente, então seu pai tenta carregar a casa nas costas. Mas o senhor já era idoso e sofre uma terrível cãibra. Ainda bem que Igu estava por perto e consegue carregá-la antes que ela caísse. No dia seguinte, o senhor estava no hospital e ficaria lá por vários dias. Ele diz a Igu que por espioná-los vai puni-lo entregando sua filha e pede todos os seus documentos. Aqui descobrimos que Igu era formado em esportes e por isso já tinha praticado muitos esportes. Consequentemente, ele estava mais do que qualificado para cuidar de Seonji. Igu, ele não entende por que deve fazer isso. Então o senhor explica tudo o que está acontecendo, dizendo que sua filha não tem dupla personalidade, mas sim que está possuída por um demônio. Todos os dias, às 2 da manhã, o demônio assume o controle do corpo da filha dele e sai para caminhar por pelo menos 2 horas. Igu, obviamente, não acredita nele, mas ao lembrar do que viveu, percebe que essa é a única explicação. Ele conta que é uma maldição de família, que passou de geração em geração, por isso eles precisam cuidar dela durante a noite. Além disso, sua filha não sabe de nada do que está acontecendo, porque ao acordar não se lembra absolutamente de nada. Sua missão será garantir que ela não fuja nem machuque o corpo da filha dele. Igu aceita a missão. Mas ao cair da noite, o demônio dizia ser muito poderoso, além disso, era alguém que podia enxergar o interior das pessoas. Por isso, depois de uma noite, quer renunciar, pero el Señor le dice que ele se mantenha forte e aguente até se recuperar. Além disso, vai contratá-lo em sua padaria para que ele não fique desempregado. No dia seguinte, ele conta que, embora Xiaoji não se lembre de nada do demônio, ele sim lembra absolutamente de tudo o que ela faz durante o dia. Por isso, à noite, ele zomba de Igu. Ele acha que tudo é uma brincadeira de mau gosto, mas o demônio diz que não é assim. O que ele está vivendo é real. Depois, ela admite que gosta dele, mas ele não acredita, pois o Senhor o alertou e ela poderia usar esse truque. Nesse instante, ela se lembra que precisa fazer suas maldades, por isso vai até a loja e compra todos os bolinhos de baunilha. Ela comprou todos, porque havia uma garota que só comia isso e não queria deixar nenhum para ela. Além disso, para irritá-la ainda mais, jogava fora os que não ia comer.
Depois, quando se acalma, Igu pergunta por que ela está no corpo de Xiaoji. Ela responde que no passado a bisavó dele a agrediu e por isso ela amaldiçoou a família dele. Igu acha que é uma besteira e ela começa a destruir tudo para que ele acredite nela e, além disso, para que ele obedeça, sem questionar nada. No dia seguinte, Igu ainda estranha as duas personalidades de Xiaoji. Durante o dia era muita besteira. Igu pergunta: que besteira? Por que esse corpo bobo? Besteira, Igu. Ela pergunta sobre o corpo. O quê? A besteira? Xiaoji faz tudo o que ele manda. Desde então, eles começaram a passar mais tempo juntos, e a cada dia que passava, se davam um pouco melhor. Mas Igu se sentia mal por Xiaoji. E ela pergunta à sua prima: por que vocês não tentaram exorcizar o demônio? Ela conta que sim, tentaram, mas nenhuma vez funcionou. Além disso, ela conta que o demônio é como um adolescente que adora apostas. Quando chega à noite, decide apostar na garra mecânica. Se ele ganhar, o demônio deve dizer a forma de tirá-lo do seu corpo. O demônio aceita, porque achava que ele não conseguiria. Assim, o grande talento de Igu finalmente é útil na vida real. Depois de perder, o demônio conta que ele deve dizer seu nome 3 vezes e ordenar que abandone o corpo de Xiaoji. Dessa forma, ela estaria livre. Mas agora faltava o mais importante. Ele precisava saber o nome do demônio. No dia seguinte, eles vão fazer uma entrega. Nisso, Igu esbarra em um cara muito estranho que percebe algo estranho em Xiaoji, mas Igu pede desculpas a ele e diz para seguir seu caminho. Depois descobrimos que Xiaoji tinha gostos muito diferentes do demônio. Por exemplo, ela gostava do sabor chocomenta, um sabor... À noite, vemos que um homem tenta se jogar no rio Han. A polícia pede para ele pensar melhor, mas de repente, Xiaoji chega correndo e diz para ele pular de uma vez. Que não pense muito, porque senão vai sofrer mais. Ainda bem. Igu chega para tentar controlá-la, mas ela se irrita e, como castigo, se joga no rio. Igu não hesita e também se joga para salvá-la. Mas ele não sabia nadar. No final, os bombeiros acabam salvando ele e ele pede que também salvem ela. Mas acontece que Xiaoji era uma excelente nadadora, conseguiu atravessar o rio nadando no estilo borboleta. Ao ver isso, o homem decide não pular e continuar lutando pela sua vida. No dia seguinte, Xiaoji aparece nas notícias, pois havia atravessado o rio. Nadando por causa disso, o pai dela ficou chateado, mas eles precisavam fingir para que a filha não se preocupasse. Depois sua prima conta que o sonho de Xiaoji é ir para a França estudar confeitaria, mas, por causa do demônio, eles estavam adiando isso. Quando chega a noite, Igu quer falar com o demônio, mas dessa vez, quem aparece não é ele, e sim Xiaoji. Acontece que ela não conseguia dormir, por isso eles saem para caminhar e espairecer. Ela conta que não consegue dormir porque aquele dia é o aniversário da morte da mãe dela. Depois de caminhar, Igu quer voltar para casa, mas Xiaoji pede para continuarem andando mais um pouco. Assim, eles chegam ao cinema e assistem a um filme romântico. Igu estava muito nervoso e ela pega na mão dele, mas quando ele tenta segurar a mão dela, descobre que era o demônio. Todo esse tempo fingiu ser Xiaoji para testar os sentimentos dele e percebeu que ele realmente estava apaixonado por ela. Por isso, propõe algo. Ele deve colocar todo o seu coração em fazê-la feliz. Assim, ele irá diminuir o seu sofrimento. Por isso ficou em casa. Igu se sentia, dizia. Igu queria, mas não conseguia, estava nervoso o dia todo. Ela ficou, mas porque Igu estava nervoso o dia todo, acabou desistindo completamente. Para começar, ele diz que quer ir ao mar, mas como não podia sair, tinha que levar a verdadeira Xiaoji. Quando eles chegam à praia, ela começa a chorar, embora quem chorava de verdade fosse o demônio. Depois Xiaoji oferece um chiffon e Igu tem que pegar o chocomenta, porque sabe que o demônio não gosta desse sabor. À noite, o demônio procurava um vaso no lixo. Igu pergunta se ela gostou da viagem, ela diz que sim, e que por isso vai reduzir 5 minutos da sua possessão. Igu diz que isso não é justo e ameaça machucar o corpo se ela continuar agindo assim. Em seguida começa a correr e chega de um beco, onde havia uma corda sagrada que ele não podia atravessar. Ainda bem que Igu chega para ajudá-la, ele pede desculpas a ela e promete se esforçar mais para fazê-la feliz. Foi assim que, dias depois, ele a levou ao trampolim e lá o demônio se lembrou do tempo em que era criança com os pais de Xiaoji. Depois, os dois começam a pular e brincar em todos os jogos do local. Dias depois, ele a leva ao parque botânico, já que o demônio gostava muito de flores. Lá, ele pega muitas flores para ela. Ela é realmente linda.
O demônio diz que seu corpo atual não está ruim, mas que sua verdadeira forma é 100 vezes mais bonita. No dia seguinte, todos ficam muito felizes, porque Igu conseguiu deixar o demônio feliz e assim reduziu 30 minutos da possessão. Ao descobrir isso, a prima de Xiaoji promete fazê-la feliz por mais tempo, para assim reduzir ainda mais o tempo da possessão. Eles a levam para uma festa, mas um sujeito estranho a intercepta. Será que ele queria levá-la? Por sorte, Igu chega, se apresenta como namorado e diz que ele não pode levá-la assim. No dia seguinte, Xiaoji fica surpreso ao ver que sua prima se dá muito bem com o melhor amigo de Igu. Por isso, ele gostaria de ser mais como ela, já que Xiaoji tem muita dificuldade em dizer o que realmente sente. De repente, chega o sujeito que tentou levá-la. Ele diz que é um xamã, que está disposto a tirar o demônio de Xiaoji e que fará isso sem cobrar muito dinheiro. Igu já havia hecho una promesa al demonio, por eso rechaza. Mais tarde, pede para Xiaoji ligar para ele quando chegar ao ponto, para que ele possa ir esperá-la. Depois, conta ao pai o que havia acontecido. Ele diz que não é a primeira vez que isso acontece com ele, que vários charlatães já se aproximaram oferecendo o mesmo, mas acontece que esse xamã não era um charlatão. O sujeito sequestra Xiaoji e a leva para seu templo para exorcizar o demônio. Acontece que durante a lua nova, o demônio ficava mais fraco e por isso era um momento perfeito para exorcizá-la. Ao descobrir isso, ele vai procurá-la. Quando chega, vemos que o xamã realmente tinha poderes, mas ele chega bem antes de conseguirem exorcizá-la. O xamã diz para ele não se meter, que tudo vai acabar muito rápido, já que não era um demônio de alto escalão, mas sim um simples fantasma. Mesmo assim, Igu decide salvá-la. Por isso pega uma vara de bambu e, finalmente, um dos esportes que ele havia praticado acaba sendo útil para ele. Assim, ele consegue vencer o xamã e o acerta com o bastão até deixá-lo inconsciente no caminho de casa. Ele pergunta se tudo o que o xamã disse é verdade, e ela responde que sim. Aqui nos revelam que o fantasma era uma jovem que cresceu em uma aldeia muito pobre. Ela viveu em uma das piores épocas do país. Seus pais morreram quando ela era muito jovem por causa de uma terrível pandemia. Devido à gravidade da situação, chegaram alguns xamãs que prometeram eliminar a má sorte do povo. Foi oferecido um sacrifício e, como ela era órfã, a capturaram e a sacrificaram. Mas uma família teve pena dela e enterrou seus restos em uma urna. Se ela ficasse 100 anos ali, todo o rancor e a dor de sua alma iriam embora e ela poderia seguir para o além. Mas a bisavó de Sion-i abriu o jarro e jogou fora seus restos. Por isso, com todo o rancor de sua alma, ela amaldiçoou a bisavó e toda a sua família. Além disso, ela confessa que agia daquela maneira tão infeliz porque estava muito brava e assustada. Ela sabia que era fraca e não queria ser exorcizada, por isso fingia ser um demônio de alto escalão. Assim, seria tratada bem e obedecida sem questionamentos. Além disso, ela conta para Igu que seu desejo logo será realizado, já que ela está prestes a desaparecer. Ela já estava quase 100 anos fora do vaso, e isso significa que sua alma simplesmente deixará de existir. Igu pergunta se existe alguma forma de evitar isso. O fantasma responde que sim, que ela precisa ser trancada em seu vaso novamente e esperar 50 anos para ser purificada. Mas seu vaso já não existia mais, então ela diz que não há mais jeito. Na noite seguinte, ele tenta falar com o fantasma, mas ela não aparece. Ao que parece, ela havia se resignado a desaparecer e não queria incomodar ninguém, por isso ele decide fazer algo a respeito. O pai de Xiongui conta a ele que a casa onde a maldição começou ainda está de pé. Por isso, ele viaja até o vilarejo e começa a cavar por todo o quintal. Apesar das buscas, o vaso não estava em lugar algum quando ele quase desistiu. Um pássaro pousa sobre uma pedra, como se dissesse a ele que o que tanto procura estava ali. Depois de muito esforço, ele consegue movê-la e quando cava, o vaso estava lá. Depois de limpá-lo, corre incansavelmente até a cidade. Ao mesmo tempo, o fantasma estava preparando tudo para desaparecer. Ela já não precisava fingir ser má. Então, ela deixa o último chifão para a garota que sempre ia comprá-los. Além disso, pela primeira vez, ela é gentil com o caixa da loja. Depois, ela diz ao senhor que ele foi um bom pai e que fez um ótimo trabalho. Antes de ir embora, ela queria se despedir de Igu, mas ninguém sabia nada sobre ele nesses dias. Embora, de repente, ele chega correndo sem dar explicações e leva o fantasma para o parque de que tanto gosta.
Ela não entende o que está acontecendo, mas Yi-Gu explica o que tem feito nos últimos dias. Diz que não quer que sua alma desapareça, quer que ela vá para um lugar melhor. Por isso, ele promete cuidar dela para sempre se ela entrar no vaso. O fantasma ficou comovido e não consegue evitar chorar, por isso decide confiar nele e diz que seu verdadeiro. Diz que ele não era um demônio, apenas uma garota que teve muito azar enquanto estava viva. Antes de entrar no vaso, ela abraça Yi-Gu e agradece por ser uma boa pessoa. Depois, Moon-Jan deixa o corpo de Seon-ji. Na noite seguinte, Seon-ji não acorda mais. Ou seja, o demônio tinha ido embora, ou pelo menos era isso que sua família acreditava. O único que sabia a verdade era Yi-Gu. Depois, Seon-ji finalmente faz a viagem para a França que tanto queria e sua família finalmente fica livre. O senhor não precisava mais cuidar da filha e agora podia fazer as coisas que tinha adiado por muito tempo. E Yi-Gu finalmente encontrou sua vocação. Embora não fosse o que ele tinha estudado, era algo de que gostava muito. Anos depois, vemos que Seon-ji volta ao país. Aqui descobrimos que ela também estava apaixonada por Yi-Gu, mas, como ela mesma disse, não era muito boa em expressar suas emoções. A vez em que segurou a mão dele no cinema não foi Moon-Jan, mas sim ela. No final vemos que Seon-ji chama Gu, ou seja, eles viveram felizes para sempre. Além disso, vemos que ele cumpriu sua palavra e manteve o vaso de Moon-Jan muito bem protegido. É assim que termina essa história. Deixem nos comentários o que acharam do filme. Eu adorei o filme porque tem um final feliz. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostaram do resumo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.